É, Novamente, bom dia a todos. Obrigado, novamente, a quem pôde participar aí do nosso webinar sobre os cuidados e manutenção de purgadores. Meu nome é Felipe, eu trabalho já na Bermo há 11 anos e agora há 2 anos na parte de auditoria e inspeção de purgadores, Eu estou mais há 2 anos focado nessa área, então eu vou trazer um pouquinho de conhecimento ali na questão dos purgadores para o pessoal aí, a questão de manutenção, os cuidados que a gente deve ter, às vezes as formas de identificar alguns problemas, no dia a dia, nos equipamentos e algumas dicas, de instalação. Então, se vocês tiverem dúvidas também, o chat vai estar aberto, vocês podem fazer a solicitação via chat, às vezes se vocês acharem pertinente alguma questão, pode também estar mandando chat durante a apresentação, às vezes eu paro, faço a explicação, às vezes, da dúvida do que está sendo solicitado, e a gente vai tocando a apresentação assim por diante. Então, o convite hoje da Bermo é justamente essa questão dos cuidados de manutenção, que durante esse trabalho que eu venho fazendo esses 2 anos, a gente vê muito problema na indústria, referente à questão da instalação e, propriamente dito, a questão da uma má manutenção desses purgadores, uma manutenção errada, Então, isso acarreta problemas tanto de custos para quem está fazendo essa manutenção, no caso para a indústria, Então, muitas vezes essa manutenção é feita dentro da própria empresa, ou às vezes ela é feita externamente. Mas normalmente, às vezes, quando ela é feita dentro da empresa ou até às vezes externo, ela é feita de uma maneira incorreta, que acaba acarretando outros problemas ali. Às vezes um purgador que não funciona direito, ou às vezes até mesmo uma recuperação de um purgador que às vezes não chega mais a valer a pena. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando no chat aí que a gente vai conversando. Então, os cuidados da manutenção dos purgadores, Então, um dos primeiros fatores, quando a gente vai tirar esse purgador da linha, é realmente verificar a questão de bloqueio dessa tubulação. Por que acontece? A gente está trabalhando com vapor, está trabalhando com condensado quente, então o risco de queimaduras, de acidentes com o próprio manutentor ali são bem grandes. Então a gente precisa primeiro verificar se as válvulas, que estão a montante, a jusante desse purgador, às vezes tem purgadores que estão drenando direto para a atmosfera, daí não é problema, mas quando eles estão ligados na rede de condensado, a gente precisa ter esse cuidado de fazer esse bloqueio, tanto na entrada desse purgador, que seria ligado à rede de vapor, no caso, ao equipamento que utiliza desse vapor, e também na saída referente à rede de condensado, que também possui condensado quente, que pode vir machucar o manutentor, o pessoal da manutenção. Então, a gente precisa focar sempre na manutenção dessas válvulas, a manutenção, na verdade, não, bloqueio dessas válvulas, Só que, quando a gente faz o bloqueio dessas válvulas, a gente tem que esperar um certo tempo, porque provavelmente dentro se caso a tubulação não estiver entupida, dentro do purgador e dentro dos filtros ou retenções nesse trecho de tubulação entre as válvulas de bloqueio, a gente ainda também tem, às vezes, resquícios de vapor ou condensado quente. Então, a gente precisa soltar aos poucos, fazer essa soltura das conexões para poder ter acesso a esse purgador. Então, a gente tem que fazer de uma maneira devagar, soltando os parafusos de pouquinho em pouquinho, liberando esse condensado que tiver dentro do purgador, para o operador não se queimar, sempre usando os IPIs corretos aí para fazer esse acesso a esse purgador. Que eu comentei ali, a questão do purgador, se está em uso, a gente tem que fazer esses procedimentos para poder tirar ele da linha. Vou falar um pouquinho sobre os cuidados de manutenção dos purgadores dos termodinâmicos. Devido à sua concepção de construção, a questão da manutenção desse modelo de purgador só é viável caso ele esteja com sujeiras, Normalmente, quando ele tem um alto grau de vazamento, esse disco em cima, normalmente, ou a sede, elas já estão bem danificadas, bem desgastadas. Muitas pessoas acabam fazendo a manutenção, no caso, eles fazem o polimento desse disco,
que está em cima, na parte superior, e isso acaba acarretando, ele até volta a funcionar durante um tempo, ele volta, né? Às vezes se faz o polimento demais, ele na verdade teve casos, né, que a gente já teve relatos, o pessoal fez o polimento demais dessa sede e ela colou e ela não abre mais. Então às vezes o pessoal acaba vindo com o martelo batendo do lado do purgador para ver se ele consegue abrir. Só que isso não é a condição, né, ideal de funcionamento desse purgador. Então, o ideal mesmo, né, se caso esse purgador estiver vazando, que muitas vezes pode ser sujeira, porque não é todos os purgadores termodinâmicos que possuem o filtro incorporado, isso depende muito de marca para marca. Hoje, os purgadores que a Bermo comercializa, né, são todos eles com, basicamente, com filtro incorporado. Então, a gente tem um ou dois modelos só que não tem o filtro incorporado. Então, o filtro, na verdade, ele serve para justamente particulados ou sujeiras, né, que estejam na linha de condensado, né, na verdade, na linha de vapor, não subam, né, para a sede do purgador. Essas sujeiras, né, com o tempo, elas acabam denegrindo essa sede obturador e faz com que a gente tenha, né, desgaste mais rápido aí do purgador. Então, normalmente o que se faz aqui, às vezes é só limpeza, porque dependendo, às vezes, da qualidade da água que o pessoal está tratando na caldeira, às vezes esse condensado ele vem com uma qualidade ruim, vamos dizer assim, ele acaba, às vezes, ou tem outras contaminações na própria linha, né? Às vezes gordura, outros produtos, e faz com que eles se depositem nessa região do disco, né? Então, conforme essa deposição de sujeiras em cima do disco, ele vai perdendo a questão da vedação dele e com o tempo ele acaba vazando vapor. Então ele começa a ter uma abertura mais constante ou às vezes ela fica praticamente aberta direto em níveis diferentes. Às vezes ela fica muito aberta, a gente vê aquele jato mais forte, né, de vapor jogando para fora. Às vezes a gente só vê um vazamento um pouco mais constante, mas não deixa de ser um vazamento. Então, a gente precisa fazer manutenção desse purgador. Então, a manutenção seria o quê? Abrir, fazer uma limpeza desse purgador termodinâmico, verificar, né, a questão da sede, se tem ainda condições, porque às vezes muitas, né, quando ele tem vazamento direto, normalmente, às vezes a sede já está danificada, então o custo de manutenção de troca dessa sede, desse disco, né, ele é muito alto. Então, ele acaba inviabilizando esse modelo, né? Hoje, o purgador ele acaba sendo mais barato comprar novo do que quase fazer manutenção desse disco aqui da sede. Normalmente a sede já é fundida no corpo, então não tem como substituir, e até o próprio fabricante às vezes indica que fazer a substituição do disco e não fazer a substituição da sede não tem muito o porquê. Outro problema também do disco, do purgador termodinâmico, é que todas essas partes, tanto o disco quanto a sede, ela é feita um tratamento térmico, para ela poder justamente aguentar as questões das aberturas e do fechamento, ela tem um endurecimento, e quando a gente faz esse lixamento, né, essa parte de polimento ali do disco, a gente está perdendo esse material que está na superfície do tratamento. Então, a questão de durabilidade vai diminuir muito mais ao longo do tempo, né? A questão dos cuidados da manutenção dos purgadores, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre os purgadores bimetálicos. Normalmente o purgador bimetálico ele tem um acesso muito mais fácil à questão de manutenção, né? Então ele é um purgador hoje para drenagens de linha, né? Ele é um purgador super resistente. Deixa eu verificar. Aconteceu algum problema? Só um momento. Só um momento, pessoal.
bom. Pessoal, só confirma ali se vocês estão conseguindo enxergar a tela ali. É que deu um probleminha aqui que acabou saindo para mim. Ah, beleza. Obrigado. Vamos continuar. Desculpa aí, pessoal. Os cuidados da manutenção dos purgadores bimetálicos, né? Voltando, eu comecei a falar ali referente, ele é um dos purgadores hoje que tem maior resistência mecânica, né? Principalmente contra os golpes de ariete. Claro que ele tem seu uso, né? Normalmente ele é mais, a gente faz uma indicação maior na questão das drenagens de linha, e alguns casos que a gente usa muito também na indústria têxtil também para fazer drenagem de trocadores de calor, onde que eles sofrem muito golpe de ariete. No caso, onde os purgadores de boia não suportam, né, essa quantidade de golpes devido ao tipo de processo, né? Às vezes aquecimento e resfriamento no mesmo trocador, e aí esses purgadores acabam sofrendo um número maior de golpes e eles acabam danificando com mais facilidade. Então, esse purgador acaba sendo indicado mais para essa questão. Então, assim, a gente faz uma troca, né, de modelo de purgador justamente para diminuir essa questão de manutenção e problemas com até a questão de troca e até o tempo, né, de máquina parada, né? Então, a gente troca o modelo de purgador justamente para diminuir, o pessoal da manutenção está tendo que corrigir o tempo inteiro, e também a gente não para a máquina por questão de produção, né? Então, hoje, se você, né, no caso, o modelo hoje da Bermo, o bimetálico da área, né, que a gente chama de Kona B, a gente consegue fazer o acesso desses internos através da tampa, né? Então, todos os nossos purgadores, tanto bimetálico, quanto membrano, quanto termodinâmico, eles não possuem juntas no corpo. Então, você faz o acesso a elas, né, aos internos, você consegue abrir e fechar sem você ter nenhum tipo de junta, né? Então, às vezes, o purgador está na linha, você precisa fazer uma rápida verificação se ele está ok, né, se o interno ainda está ajustado, se ele tá inteiro, se ele tem alguma sujeira, alguma coisa que possa estar trancando ele, tanto ele quanto o filtro, né? A gente consegue fazer o acesso sem ter essa necessidade de ter junta. Então, muitas vezes, alguns modelos de purgadores, você precisa abrir o purgador, mas você precisa ter junta para poder fechar ele novamente depois, porque normalmente, às vezes, quando você abre o purgador, a junta normalmente é de grafite, então quando você abriu, você perdeu aquela junta, você tem que repor aquela junta para poder fazer a vedação novamente. Então, o nosso purgador tem essa vantagem, né? Tanto o acesso aqui não tem um filtro, mas nessa imagem não tem o filtro, mas nosso purgador bimetálico hoje já vem com o filtro incorporado também, para ajudar a proteger os internos do purgador. Então, a manutenção básica, né, do bimetálico, quando ele começa a apresentar vazamentos, a primeira questão quando você abre o purgador, é a visualização dos internos, né, para ver se todas as partes móveis, né, estão montadas ainda. Tem casos, né, no purgador bimetálico, principalmente, na parte superior, ele tem uma porta, né, que segura o eixo, né, que é o que faz a vedação, quando ele faz o fechamento e abertura.
Então, normalmente, às vezes, aquela porquinha, ela já desapareceu, ela já foi embora, né? Então, ou às vezes ela está dentro do próprio purgador. Então, às vezes, devido às vezes muitos golpes de ariete, ela acaba afrouxando e ela acaba caindo. Então, a primeira questão é a visualização dos internos, se os internos estão ok, né? Se eles estão todos nos seus devidos lugares. A segunda passo, né, seria a questão da limpeza desses internos, como eu comentei na questão do termodinâmico. A gente às vezes tem muita questão de sujeira, sujidades, né, dentro da linha de condensado. Então, essas sujidades, com a questão de temperatura, elas vão se aderindo aos corpos, né, aos materiais. Então, ele acaba se aderindo, né, às plaquetas, né, do purgador. Isso faz com que, ao longo do tempo, às vezes ela pode impedir, às vezes, desse purgador a fazer a abertura total, né, das suas plaquetas, e faz com que, às vezes, você tenha vazamentos de vapor, ou, às vezes, até mesmo encha de sujeira tanto o filtro quanto o interno do purgador, ao ponto de conseguir entupir, né? Ele acaba não tendo nenhuma passagem de vapor ou condensado dentro dele. Então, em muitos casos, né, seria a questão verificar se os orifícios, né, de subida de vapor condensado estão todos desobstruídos também, né, fazer uma certa limpeza e fazer, né, às vezes, uma certa escovação nessas plaquetas para poder fazer a limpeza delas. O terceiro passo seria a regulagem da distância dessas plaquetas. Isso é modelo para modelo, né? Às vezes, cada modelo tem um distanciamento. A gente faz uma chapa, a gente diz uma chapa calibrada, né? Ela tem um distanciamento que é passado pelo fabricante. Então, você coloca essa placa entre as plaquetas aqui, porque quando ela está fria, ela tem um certo jogo de cintura, vamos dizer assim, ela consegue levantar e baixar. Então, normalmente a gente encosta essa plaqueta embaixo, entre a sede aqui, essa parte da sede e as plaquetas, a gente encosta esse calibrador, né, de distância ali, para poder fazer o ajuste na parte superior, naquela porta, na parte de cima, tá? Então, esse seria a terceira parte. A gente faz primeiro toda a limpeza. Às vezes tem situações, às vezes, que está tão impregnado o purgador que a gente tem que fazer a desmontagem total do conjunto, fazer a limpeza e depois a remontagem. Claro que a gente sempre tem que cuidar um pouquinho a questão do posicionamento das placas para não montar errado também, tá? Então, porque isso tudo influencia no funcionamento do purgador depois. Então, a gente também precisa verificar o estado dessa sede, né? Se ela está ainda em condições de funcionamento. Às vezes tem casos onde essa sede, às vezes, ela está quase quebrando, às vezes já quebrou, né? E aí esse eixo fica solto. Então, a gente tem diversas situações aí. Mas a vantagem do purgador bimetálico, às vezes, quando a gente tem uma quebra do interno desse, a gente consegue fazer uma fácil substituição, né? E diferente do purgador termodinâmico, você consegue remover esse interno aqui, só simplesmente encaixa a chave e retira ele totalmente do corpo do purgador, você consegue usar o mesmo corpo, e repõe o interno novamente, no caso o interno novo, e você consegue fechar o purgador sem ter problemas nenhum, você já tem um purgador novo funcionando novamente. Então, uma das vantagens, né, desse modelo de purgador é justamente essa questão de fácil substituição dos internos, uma vez que, né, você danificou o interno ao ponto de não conseguir fazer a recuperação, você consegue substituir usando o mesmo corpo sem precisar substituir o purgador totalmente, porque tem casos, às vezes, que o purgador já está instalado na linha, então você consegue só levar o interno, né, junto com você abre a tampa, faz a substituição e até o interno substituído você consegue levar para a bancada para fazer a limpeza, para fazer a calibração novamente e às vezes deixar de volta no estoque para uma próxima manutenção. Então, ele é um purgador de fácil manutenção, um dos purgadores mais resistentes na questão. Ele é um purgador que, na verdade, dá pouca manutenção. A gente tem clientes aí que, né, trabalham com purgadores bimetálicos há mais de 10 anos só com manutenção preventiva, né, que é abertura, limpeza e fechamento, às vezes sem nem precisar fazer, né, a recalibração ali do espaçamento das plaquetas. Então, ele é um purgador muito indicado, principalmente para drenagem de linha, onde a gente tem um maior sofrimento de golpes de ariete nas tubulações. Isso aqui é um pouquinho do interno dele, né? Para mostrar a questão que a gente estava conversando. A plaqueta. Deixa eu só ver.
plaqueta, né, a gente encosta o distanciador normalmente nessa região aqui, né? Então, quando ele está totalmente aberto, ele tem essa questão dessa abertura. Então, todo esse mecanismo ele sobe essa distância aqui. Então, para a gente fazer a calibração da abertura, no caso que seria o grau de arrefecimento dele, porque normalmente ele trabalha entre 5 a 10 graus abaixo da temperatura de saturação do vapor. Então, cada fabricante, devido, né, às suas plaquetas, a quantidade de plaquetas, ele tem uma distância para ele fazer essa abertura desses internos. Então, o calibrador normalmente ele fica ele é encaixado nessa região e feito o aperto dessa porca aqui, até fazer o encosto, né? Quando ele fez o encosto, o interno está calibrado, né? Então, ele está conforme o que o fabricante passa para fazer. No caso, da mesma forma que o fabricante manda novo, aí você fazendo essa calibração dessa altura aqui, você consegue ter esse grau de arrefecimento abaixo da temperatura de saturação. Quando a gente possui, né, às vezes quando tem alguns purgadores bimetálicos de pressões maiores, normalmente ele é parafusado a tampa, né? Então, quando a gente fazer essa remoção da tampa no processo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando a gente vai fazer o reaperto, sempre, né, o padrão de qualquer aperto de parafusos ali é fazer a questão do aperto sempre em X, né? Deixa eu só verificar. Só verificando essa questão da pergunta do Roberto ali, né? Entrei no segundo slide, o purgador tem que ser instalado no final de linha. Na verdade, assim, ó, os purgadores bimetálicos, eles são indicados tanto na linha quanto no final de linha. Então, assim, drenagens de linha, né? Sempre devem ter caso, a base que a gente tem entre 30 e 40 metros de distância, né, da linha, a gente tem que ter as nossas botas de drenagem, tá? No final de linha também é indicado, porque normalmente o que acontece? O vapor ele tem a condição de empurrar, né, esse condensado sempre para o final. Então, na verdade, no final de linha, além de ter o purgador para drenar condensado, o ideal é a gente também ter purgadores de membrana, né, que a gente tem os eliminadores de ar. Não sei se essa era a tua dúvida. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre essa questão das instalações, tá? Então, voltando ali, os purgadores bimetálicos, né? Então, normalmente, às vezes tem a opção de remoção da tampa, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né, na hora de remontar. A questão, quando o purgador tem a junta no corpo, a gente também sempre tem que cuidar de fazer a remoção da junta antiga totalmente, né, e recolocar a junta nova para a gente não ter problemas de vazamento, né, aquele gotejamento no local de instalação, né? A gente sabe que isso é um pouquinho chato, às vezes o pessoal, né, da produção reclama que fica pingando água na cabeça do pessoal aí, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa questão da remontagem desses corpos, né, fazer os apertos de forma gradativa e fazer com que ele fique 100% estanque, né? Comentar um pouquinho sobre a manutenção dos purgadores de membrana. Ele, na verdade, não tem muita questão de manutenção. Às vezes, quando ele dá problema, normalmente já é digno de substituição do interno, né, da membrana. Então, o purgador de membrana, quando ele está com problema, ele está com vazamento ou ele está, a gente diz, represando, né, quando ele não consegue fazer a drenagem, a primeira coisa é desmontar o corpo, né, desmontar essa tampa, fazer essa desmontagem dessa tampa superior, dar uma analisada se tem uma questão de incrustação muito forte, muito alta aqui, né? A gente tem que ver se tem muitas sujidades nessa região. Outro ponto também, que se caso ele tenha filtro, né, na linha, a gente também faça, no caso do corpo, né, a gente faça essa remoção desse filtro, analise também se ele tem questão de... Normalmente, quando o purgador está represando, né? Então, às vezes, a gente não é só o purgador, mas sim a linha em si, né?
Então, a gente tem que fazer análise desse filtro, se ele tem algum grau de incrustação mais alto, né, que possa estar impedindo esse condensado de subir. E a remoção, na verdade, assim, a gente faz essa limpeza, né, da parte superior e analisa essa membrana. O que acontece? Deixa eu ver se tem aqui. Normalmente, né, essa membrana, essa aqui é a membrana que fica montada dentro do purgador. Normalmente, essa membrana ela acaba, devido às vezes a alguns golpes de ariete mais fortes, né? Ela é uma membrana já bem resistente, ela é feita em Asteloy. A questão de resistência mecânica dela é bem alta, não tanto quanto o bimetálico, né? Mas ela tem uma resistência boa, muito melhor, com certeza, do que o purgador de boia. Porém, ela tem uma mistura de água e álcool que faz a realização do seu funcionamento de abertura e fechamento. Então, quando a gente tem dilatação térmica, essa parte, né, que a gente está vendo aqui no meio, ela acaba se dilatando e fechando a passagem para o vapor. Só que quando a gente tem um golpe de ariete muito forte, essa membrana, às vezes a gente é quase imperceptível, às vezes até invisível no nosso olho, né? Então, às vezes ela tem pequenas rachaduras, né? Ela se acaba rachando nas soldas, nas laterais, aqui principalmente, né? Onde foi feito o fechamento dessa válvula, dessa membrana, e tem o escoamento desse líquido interno que faz o controle. Uma vez que a gente não tendo líquido, a membrana ela perde a sua função. Uma maneira, né, rápida de ver se essa membrana está, se ela já está sem líquido interno, normalmente ela acaba ficando solta em cima do purgador, né, dentro do, porque ela tem um grampo para prender essa membrana na parte superior do purgador. Só que você já vê que quando a membrana está nova, você faz o encaixe, ela fica bem firme até de certa forma. Quando essa membrana já está estourada, normalmente às vezes até a membrana já está fora da parte superior do purgador. Então, ela já não tem mais controle nenhum, ela fica até bem folgada. Por quê? Porque ela já perdeu todo o líquido que estava dentro dela. Então, isso é a membrana, né? Uma vez que estragou, você não tem como recuperar ela, né? Você não tem outro jeito a não ser fazer a substituição, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre os purgadores de boia, que é um dos itens que mais a gente vê questão de manutenção. Da mesma forma que todos os outros, né, a gente precisa fazer a manutenção do purgador de boia. A primeira questão é fazer a análise visual, né, quando a gente abre esse purgador, é fazer uma análise visual dos internos. Então, todos eles, né, se todos eles estão nos seus devidos lugares. O que muitas coisas, né, às vezes acontecem, às vezes pode ser que porque todo purgador de boia, basicamente, só não os que possuem SLR, né, que é o eliminador de vapor preso, onde que essa membrana aqui é retirada, né? Mas todos os purgadores de boia normalmente têm eliminadores de ar, né? Que é de forma termostática. Então, os eliminadores de ar normalmente às vezes são por membrana, igual o purgador de membrana anteriormente, é a mesma membrana, na verdade, e ele tem mais acionamento mecânico que a boia. Só que para a boia funcionar, ela também tem que estar em boas condições, né? Ela tem que estar ok. Então, às vezes, o que a gente às vezes vê, né, principalmente, quando o purgador ele não está mais drenando, ele está com problema de represamento, ele está represando, né? Normalmente o culpado maior, né, normalmente para esse purgador não estar drenando é a boia. O que acontece? Às vezes quando esse purgador ele sofre golpes, né, de ariete, essa boia acaba rachando. Ela tem uma solda, né? Ela é feita uma espessura às vezes de entre 0,8 a 1,5 milímetros, essa boia, e ela é soldada normalmente. Só que às vezes quando ela sofre muito golpe de ariete, essa boia que é soldada normalmente ela sofre pequenas infiltrações e esse purgador ele acaba entrando água dentro dele, ou às vezes dependendo da força do golpe de ariete ele chega a quebrar, às vezes aqui no parafuso ou às vezes na própria solda, aí só fica meia boia dentro do purgador. Então ele perde a ação totalmente de questão de levantamento, né, levantar e baixar para fazer a liberação do condensado. Então isso aqui, às vezes quem já fez manutenção provavelmente já deve ter se deparado com essa situação, né? Então isso aqui normalmente às vezes o que a gente acaba vendo, né, é uma boia de um purgador que sofreu diversos golpes menores, né, mas que com o tempo esses golpes eles acabam infiltrando, né, faz pequenas furos, né, na própria boia, ela vai infiltrando condensado para dentro, ou às vezes quando ele infiltra condensado para dentro da boia, ele deixa a boia mais pesada. O que acontece? O condensado entra no purgador
purgador, a boia que deveria ser mais leve, né? Deveria levantar para liberar esse condensado, não consegue porque ela está mais pesada, porque tu imagina que é como se tivesse um navio cheio de água. Se você encher o navio de água, ele vai afundar. É o mesmo caso da boia, né? Se ela estiver cheia de água, ela não vai conseguir flutuar e ela vai permanecer na parte de baixo. Você vai ter, né, um acarretamento de condensação no teu trocador ou na tua linha. Então, ela vai parar totalmente. Então, quando ela racha, né, racha 100%, às vezes a gente pode ter a questão do vazamento direto, dependendo da posição de montagem, ou ela também bloqueia novamente. Então, esse aqui são outro boia, né, que se desprendeu já do seu mecanismo e ela está completamente amassada devido ao golpe, tá? Então, não sei se alguém aí que esteja vendo já presenciou isso aí, mas isso aqui é bem comum, tá? Na questão dos purgadores de boia. Outra questão, essa aqui é a membrana que eu comentei com vocês, a membrana termostática. Ela também precisa ser analisada quando a gente desmonta esse purgador para ver se ela está em boas condições. Também precisa ser feita a desmontagem e a limpeza, né? Então, basicamente todo purgador de boia que não seja com SLR, que é o eliminador de vapor preso, que esse eliminador, na verdade, nada mais é do que a retirada dessa membrana aqui, ela fica direto, como se fosse um orifício de passagem, né, de vapor. Só que na saída desse orifício, a gente tem uma válvula que faz essa regulagem. Basicamente, alguns modelos de purgadores, alguns têm a esfera rolante, né? Por que essa diferença dos internos, tá? Tem alguns que a esfera é fixa, em contato com a sede, né, com a saída, o orifício de saída desse condensado. Quando a esfera é rolante, a gente tem uma durabilidade muito maior, então a questão da troca se torna muito menor, né, a questão de manutenção, porque ela está o tempo inteiro renovando esse contato com a sede. Então, dificilmente ela vai acabar marcando com o passar do tempo, com o passar do uso desse purgador, porque a gente sabe que o vapor, né, o vapor vivo em contato, às vezes com velocidade, que normalmente acontece nessas saídas aqui, porque você tem um orifício muito menor de passagem, ele acaba sempre denegrindo, né? Ele acaba removendo material. Então, quando você tem uma esfera rolante ali em cima dessa sede, você tem uma renovação de contato. Então, você tendo essa renovação, você dificilmente vai criar, né, uma passagem, algum risco maior que possa ficar sempre pertinente, causando vazamento. Então, ela está o tempo inteiro se movimentando, né, na abertura e no fechamento, e isso faz uma renovação e faz com que ele tenha uma durabilidade de sede muito maior, né? Então, a gente também faz análise dessa sede, vê o estado, né, se a gente não tem nada, às vezes obstruindo, às vezes a gente também precisa verificar se às vezes a gente não tem nenhuma sujeira, alguma coisa nessa parte interna. Também verificar se essa esfera está se ela continua fazendo rolamento, porque às vezes a gente vê muitas situações, essa esfera ela chega a ficar presa aqui na lateral, ela não consegue fazer o fechamento do purgador, porque às vezes a incrustação é tão grande nesse interno que ela saiu da posição dela, às vezes devido a algum golpe, alguma coisa, e não conseguiu retornar de tanta sujeira que tinha nessa região aqui. Então, a gente, primeiramente, né, fazer a limpeza, né, dos internos para fazer a análise se ela tem condições ou não de voltar a operar. A gente sempre tem que ter um cuidado, principalmente na remontagem desses purgadores de boia. O ideal é sempre estar... Deixa eu só... A gente sempre tem que estar verificando a questão da montagem, principalmente quando a gente remonta um purgador dos internos, o purgador de boia é sempre a posição de montagem, porque todo purgador de boia, na verdade, a gente sempre tem que se atentar principalmente à questão do sentido de fluxo e a posição de montagem, se é vertical ou horizontal. Se o purgador ele tem essa condição de fazer a montagem vertical ou horizontal, né? Então, não é todos os purgadores que têm essa condição de fazer a mudança, né, da questão do corpo. Algumas marcas sim, outras não. No caso, os da Berma, a gente consegue fazer essa mudança. Quando a gente abre o purgador, a gente consegue fazer essa alteração dos internos para, né, no caso, hoje eu tenho um purgador da Berma ou da Ari, né, com montagem horizontal, eu preciso colocar ele na vertical, você consegue fazer isso. Você vai precisar abrir o interno,
fazer a mudança de posicionamento desse interno, fechar novamente, e você consegue, aí você já vai ter um purgador vertical, tá? Então, só que você sempre tem que estar verificando essa questão do alinhamento dos internos. Não adianta nada a gente, no caso, trocar de posição e botar ele torto, né? Existe um alinhamento para ele ficar internamente, a gente sempre tem que estar atento a isso. Então, isso também é um ponto que às vezes eu verifico muito nas minhas auditorias. Depois que a gente faz a montagem desse plugador, ele está tudo correto, você montou da maneira correta, mas aí não foi montado na linha da maneira correta. Então, isso eu vou mostrar alguns exemplos depois. A gente também tem que estar muito atento a isso, principalmente o pessoal da manutenção. A gente gasta para fazer uma manutenção do purgador, mas depois que ele vai para a linha, ele é montado da maneira incorreta, tá? Então, purgadores normalmente de boia também, normalmente são fechados com parafuso. Então, a gente também tem que fazer o aperto gradativo, né, dos parafusos, sempre em X, para a gente ter um encosto, né? E, primeiramente, a gente encosta todos os parafusos com a mão, né, faz o encosto deles todos na mão, e depois vai fazendo um aperto gradativo, não aperta, né? No caso, isso serve, na verdade, para qualquer fixação hoje que a gente faça com mais de um parafuso, né? Então, se você tem 2, 3 parafusos, você tem que ir ajustando até que ele consiga fazer o encosto total e fazer, aí assim você vai fazendo o aperto. Mas o aperto também é gradativo, você vai apertando um pouquinho em cada lado, sempre em X, né? Para você ter esse purgador que não venha a vazar. A questão, eu vou comentar um pouquinho sobre os cuidados da manutenção, né, dos purgadores, a questão da instalação, tá, gente? Isso aqui é uma das coisas que eu mais vejo nessa minha andança aí pelo Brasil, fazendo esse serviço de inspeção. Não sei se vocês conseguem ver, aqui a gente tem a saída de um radiador, de um trocador, a gente já tem um vazamento aqui, né? Mas se a gente vê, a gente tem um purgador instalado de cabeça para baixo, ele tem a seta de instalação. Isso também é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque isso varia de marca para marca, tá? Essa questão da seta. Então, a gente sempre tem que estar atento, né? A questão das plaquetas, a questão do posicionamento da boia, do interno, mas você vê que ele já está montado de cabeça para baixo. Isso aqui já, o purgador perdeu a funcionalidade dele, né? Então, aqui ele já tem vazamento direto. Além do que, ele já não possui todos os acessórios necessários, né? Tipo, a gente indica que para todos os purgadores, principalmente de boia, a gente tem um filtro antes, para preservar um pouquinho da questão do interno, né? Às vezes não para sujeiras dentro do interno, e também aqui ele não possui as válvulas de bloqueio, justamente para essa questão da manutenção, ou seja, ele tem que bloquear lá no começo da linha, se caso bloquear, né? Então, às vezes tem situações às vezes que não tem essa questão, não consegue fazer esse bloqueio desse trocador. Esse caso aqui, até a válvula de controle, ela não tem a função de ser 100% estanque, né? Então, ela vaza um pouco. Então, se você já tirar esse purgador, esse aqui a gente só consegue fazer a manutenção quando a empresa está praticamente parada, tá? Então, você não consegue fazer isso durante o horário normal da fábrica. Por quê? Porque senão o operador aqui vai se queimar e ele vai ficar correndo água o tempo inteiro e vai correr água em cima da máquina, que é o que eles não querem. Então, isso aqui a gente só consegue, nesse cliente, a gente só consegue fazer a manutenção quando está tudo parado. Isso é ruim, porque às vezes você tem uma máquina parada, você precisa que ela volte a funcionar, você tem produção, você tem pedidos para entregar, você não consegue, porque você não consegue fazer a manutenção do seu purgador. Porque se você, às vezes, desmontar aqui nesse caso, ela já tem, além de condensado, você já tem vapor vivo correndo direto. Então, nem a rede de condensado, ou seja, às vezes a rede de condensado também está pressurizada, ela retorna. Aqui ainda, até a esfera, a válvula de retenção até segura, mas a partir do momento que você, como esse purgador também é flangeado, você vai retirar ele, então a retenção vai perder a função e não vai conseguir segurar esse condensado dentro da linha. Então, o mecânico não tem o que fazer, a não ser esperar o final de semana para conseguir fazer essa manutenção. Outro ponto que a gente também fala, a questão da drenagem final de linha, né? Aqui, se vocês observarem, a gente tem a linha de vapor, a gente tem a bota, porém a forma que ela foi instalada, o purgador, está de maneira incorreta. Por quê? Toda bota de condensado, né, tanto bota de drenagem de linha quanto final de linha,
a saída do purgador sempre tem que ser feita na lateral. Existem medidas específicas para isso. Se alguém que está vendo o curso precisar, a gente tem disponível, a gente pode disponibilizar essa questão dessas medidas, mas existem medidas a serem tanto na questão do diâmetro dessa bota de drenagem, quanto a questão da medida da saída. Por quê? Aqui a função da bota ela é fazer a remoção do condensado, mas também é fazer a remoção de impurezas e sujeiras que estejam dentro dessa linha. Então, o diâmetro da bota também é muito importante quanto a isso. Por que a gente não pode fazer a drenagem, né, nesse purgador aqui pela parte inferior da bota? Mas eu vou, né? Só que o problema aqui na parte inferior da bota a gente tem um acúmulo de sujeiras. Então, por isso que, né, a saída do purgador sempre deve ser mais ou menos na metade dessa bota. Por quê? Porque ela é só para drenar condensado e não sujeiras, né? Porque sujeiras a gente danifica o purgador. Esse purgador aqui que foi auditado, ele está com vazamento 100%, ou seja, ele está como se tivesse só aberto direto. Então, a gente não sabe, né? A gente não chegou a abrir ele ainda para saber as condições internas dele, mas provavelmente seja por conta da sujeira que se acumulou nele, tá? Às vezes são pequenos particulados, às vezes que passa pelo filtro e acaba danificando os internos, né? Às vezes até os próprios golpes, mas às vezes a gente tem principalmente purgador termodinâmico, às vezes tem situações que eu vou fazer auditoria, às vezes eu consigo botar a mão nesse purgador aqui e o purgador está a temperatura ambiente porque toda essa bota aqui já está entupida. Por quê? Porque essa parte inferior é só para acúmulo de sujeiras. Ela tem que ter a válvula aqui embaixo? Tem. Você precisa, né, até, isso é uma indicação que eu passo, ela tem que ser feita a limpeza de tempos em tempos, ela tem uma periodicidade dessa limpeza, tudo também depende da qualidade da água que tá passando na rede Fabril, né? Mas, normalmente, o que a gente faz indicação é trazer essa tubulação até uma parte mais baixa, onde que o operador não precisa de uma escada, alguma coisa para fazer esse acesso, ele consiga fazer as aberturas e fechamentos dessa válvula, fazer a limpeza e deixar somente condensado para o purgador fazer a drenagem, né? Então, a função do purgador realmente é drenar condensado e não sujeiras da linha, né? Então, ele, com o tempo, ele acaba danificando e, às vezes, um purgador que poderia durar 3, 4 anos, se tivesse instalado da maneira correta, vai durar, às vezes, 6 meses ou 1 ano no máximo, esse caso desse purgador. Purgadores termodinâmicos são mais suscetíveis a esse tipo de sujeira, sabe, do que o purgador bimetálico. O purgador bimetálico, na verdade, ele até tem um interno, ele tem quase que uma autolimpeza, vamos dizer assim. Então, ele é mais difícil obstruir por conta de sujeiras, né? Mas não quer dizer que não possa acontecer. Minha apresentação seria isso ali, então a gente abre agora uma questão das perguntas, se vocês têm dúvidas nessa questão dos purgadores, de instalação, de manutenção, casos, né, que vocês tenham. Eu tenho uma dúvida quanto à instalação. Outro ponto que eu também esqueci de mencionar, a questão da aplicação desses purgadores, tá? Muitas vezes, quando a gente está na linha, a gente recebe diversos casos, né? Às vezes o cliente, esses dias, ligou aqui para a gente, mas o purgador não está funcionando. Aí a gente faz a questão, né, faz o questionamento, por que ele não está funcionando? Ele falou, mas é porque a temperatura dele está baixa. Só que a condição de processo faz com que ele não tenha uma temperatura muito alta. Então a gente precisa analisar esses pontos antes de já logo botar a culpa no purgador que ele não está funcionando. Então a gente teve um caso assim, porque ele tinha uma válvula de controle na entrada, né? Ela era uma válvula intermitente, e até a saída do produto final, no caso, que está passando no trocador, onde que esse vapor está sendo injetado, é uma temperatura baixa. O produto ele trabalha entre 35 e 40 graus, então a temperatura é bem baixa. Então, a válvula de controle de injeção de vapor, que trabalha lá com 6 bar, ela só dá pequenas injeções e logo para. Só que para chegar a vapor, né, nessa condição de... ele tem uma serpentina grande, então só um pouquinho que ele injeta já com a temperatura ali de 140 graus, já é o suficiente, às vezes, para fazer o aquecimento dele, do produto, para chegar nos 35 que ele quer. Então, no purgador, já chega uma temperatura muito mais baixa. Então, ele estava chegando a 60, 65 graus no purgador. Mas o purgador está represando.
Mas ele falou assim, eu perguntei de que forma que ele fez essa suposição que o purgador estava represando. Ele falou, porque meu purgador está frio, está abaixo de 100 graus. Só que isso depende tudo a questão da forma que ele está aplicado, o trocador onde que ele está aplicado. Por isso que a Bermo hoje, o meu trabalho hoje é feito com um aparelho de medição de ruído, né? Então, através do nosso aparelho, ele consegue identificar se o purgador está tendo abertura e fechamento da sede, tá? A gente, através do ruído, a gente consegue identificar, porque esse cliente acabou pegando por termografia esse purgador, o purgador estava frio, mas aí eu fiz o questionamento. Mas a tua temperatura dos 35 graus está saindo, né, como deveria? Não, ele falou, tá tudo ok. Então eu falei, normalmente, né, eu falei, então teu processo está funcionando ok. Quando a gente não tem essa atingimento de temperatura do processo, que é onde que a gente começa a verificar a questão de problemas do purgador, onde que o pessoal identifica que o purgador está com problema, é quando a gente não atinge mais a temperatura do processo. Então, além do purgador, a gente precisa ver se a válvula de controle está abrindo 100%, né? Às vezes, o que acontece? Meu purgador está abrindo, minha válvula de controle de entrada no trocador está abrindo 100%, mas eu não estou atingindo a temperatura. Então a gente vai ter problema no purgador de represamento. O que acontece? Você está com o trocador inundado, esse vapor não consegue entrar porque o teu purgador não está liberando o fluxo de saída, né? Que a gente diz que é o purgador que está represando. Aí, às vezes, ele está com a boia estourada, às vezes ele está entupido, né? De sujeira e tudo mais. Mas, primeiro, antes da gente analisar, para dizer assim, culpar o purgador com problema, a gente tem que analisar o processo inteiro, né? Então, isso é uma questão que eu quis abordar, então fica aberto aí para as perguntas do pessoal aí. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar no chat e a gente vai conversando aí um pouquinho. Ninguém tem dúvida aí? Vamos lá, Roberto. Purgar, né, fazer essa purga do purgador manualmente não é viável, porque o purgador, na verdade, a função dele é fazer de forma automática, né? O purgador, na verdade, ele está ali para executar a função dele. A questão de purga manual, né, acontece muito. A gente tem um outro modelo de purgador, que é o purgador automático de partida, né? Quando a gente tem instalado nas drenagens, nas botas, né? A gente precisa, quando a fábrica para, às vezes, um exemplo, né? Uma fábrica para numa sexta-feira e volta a trabalhar somente no domingo de madrugada. Esse tempo todo, as drenagens, né? As linhas de vapor, elas ficaram sem alimentação de vapor e todo o vapor que tinha dentro delas acabou condensando. Só que às vezes você não tem uma pressão tão grande que você consiga vencer para o purgador drenar para o retorno de condensado. O que acontece? A gente instala esses purgadores automáticos, por quê? Porque quando ele baixa a pressão, abaixo de 1,5 bar, ela vai liberar uma descarga, mas ela faz a descarga direto para o, né, no caso, para o chão ou para algum outro, no caso, para o esgoto. Então, ela não é um condensado que volta para a rede de condensado, né? Que volta para o teu tanque da caldeira. Ele é somente descarregado para quê? Porque quando no caso a caldeira volte a operar no domingo, essa rede esteja seca, né? Aí a gente reduz muito a questão dos golpes de ariete. O que tem muitas pessoas fazem, às vezes no início de processo, dependendo disso também a questão do ajuste, né, do tamanho do purgador que foi colocado no equipamento, às vezes para agilizar, né,
esse aquecimento dessa máquina, porque às vezes a condensação no início do processo ela é muito grande. A gente, normalmente, quando a gente faz o dimensionamento dos purgadores, a gente já dimensiona para essa condição de início de processo, né? Que a gente na verdade, todo purgador ele tem que ser dimensionado. A gente diz que o fator de segurança é 1,5, né, da vazão máxima do equipamento, justamente para nesse início de processo o purgador conseguir dar conta. Claro que a gente tem, às vezes, variáveis de pressão, porque, às vezes, uma linha é para estar trabalhando 6 bar, o purgador foi dimensionado para essa condição de 6, às vezes, para 1 na saída do condensado, mas hoje ele está trabalhando com 2, então ele tem uma dificuldade muito grande de vencer essa questão, né? A vazão diminui muito por conta desse delta de pressão, e às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer drenagem de equipamento, eles acham que o purgador está mal, na verdade ele está represando, mas às vezes ele não está represando. O problema maior é a questão da pressão de entrada, né? Então a gente chama de stall point, quando as pressões se equilibram, né? A gente não tem fluxo, né? De vapor, no caso de condensado entre o equipamento e a rede de condensado. O Luciano fez uma pergunta, eu não sei se depois o Roberto me manda ali se o que eu passei ele já está de contente, né? No caso, se essa nem é a dúvida dele. Eu vou ver a questão do Luciano Goula. Felipe, é recomendada a utilização de graxa cobreada para fazer a manutenção dos purgadores? Luciano, aqui a gente usa uma graxa recomendada pela ARI, que é OKS 250, que é uma graxa para questão de temperatura. Então, a gente usa tanto no interno ali da rosca do purgador, quanto na parte externa da tampa, tá? Então, a gente não usa essa outra graxa que não seja essa por conta da recomendação do próprio fabricante, né? Porque a gente segue fielmente aí o que a ARI está utilizando na Alemanha, a gente usa aqui no Brasil. Então, eu não sei te dizer se a questão da graxa cobreada para essa funcionalidade se está correta ou não, tá? A gente pode, se um dia você quiser, o meu e-mail está ali, você pode estar mandando essa dúvida para mim, eu vou estar verificando até com o pessoal da área de ver se é possível ou não a utilização dessa graxa, tá? Christopher, dali da Eurofarm. A questão da periodicidade da inspeção dos purgadores, né? O que a gente normalmente faz é a cada 1 ano, tá? Porque a gente sabe que, além da inspeção, a gente precisa fazer a manutenção desses purgadores. Claro que isso tudo depende da quantidade de purgadores que você tem na planta, né? Outro ponto também que a gente tem que ser levado em consideração, dessa questão da periodicidade, é a questão das instalações. Se você tem uma instalação de forma correta, né, a tendência, né, desses purgadores é ter uma durabilidade maior. Então, normalmente a gente faz a cada 1 ano essa inspeção, para o pessoal também ter, né, o poder de conseguir fazer manutenção durante esse 1 ano. Porque muitas vezes a gente faz, né, a inspeção de purgadores, daqui 1 ano, às vezes até mais, eu volto na fábrica, de 250 purgadores foi mexido 2. Então, assim, eu não vejo a questão, se você faz a inspeção, precisa fazer a manutenção propriamente dita, né? Então, não adianta só fazer a inspeção se você não agir de forma, né, no caso, fazer a manutenção corretiva ou as preventivas, né? Preventivas, normalmente, é difícil, muito difícil acontecer, tá? É mais manutenção corretiva após a medição, né? Então, a gente faz a medição de purgadores, identifica os purgadores que estão com problema e passa o relatório para o pessoal para fazer essas ações corretivas, né? Então, às vezes, substituição, dependendo do modelo, ou às vezes até a manutenção. Porque, na verdade, assim, a gente considera que todo purgador, quando a gente faz a inspeção, né? Os termodinâmicos, basicamente, a gente já condena pela questão do custo-benefício de manutenção, que às vezes, né, só o fato de tu pegar um mecânico, o valor hora homem, para ele fazer lapidação de série e tudo mais, você já paga um purgador termodinâmico novo. Então, os outros purgadores que seriam purgadores
bimetálicos, boias, a gente considera como manutenção. Então, é mandado, né, o relatório para vocês abrirem, vocês também podem fazer fora, né? Mas a gente faz a inspeção a cada um ano e passa o relatório para fazer a manutenção. Não sei se o Christopher seria essa sua dúvida, se está sanado ou não. Outro, só complementando ali a questão do Christopher, a questão da periodicidade, você também tem que verificar quando a gente faz a manutenção de um purgador e você vê que ele tem uma vida útil, ou às vezes aquele equipamento ele está dando muito problema nessa questão da saída do condensado, você às vezes tem que fazer uma análise um pouco mais ampla, né? Se às vezes o problema é somente o purgador, às vezes a questão da aplicação desse purgador, porque às vezes esse purgador está aplicado errado, que a gente diz, né? Às vezes não é o melhor modelo a ser utilizado, então às vezes a gente tem situações, às vezes, ou às vezes é um equipamento muito crítico, ele demanda muito do purgador, a questão do funcionamento, então, às vezes por ser um local crítico, às vezes a gente já teve clientes que aquele equipamento ele não pode parar de jeito nenhum, então a cada 6 meses eles vão lá, retiram, né, esse purgador da linha, até colocam um novo e manda aquele purgador para fazer a manutenção, deixar tudo ok. Sobre a preventiva, purgadores, que a gente diz, né, o purgador bimetálico, um pouquinho diferente, né? Mas purgadores bimetálicos, o preventivo o que é? Abrir, o ideal também é ser feita em torno de 6 meses a 1 ano, mas tudo depende da questão de quando você abre, né, esse purgador. Deixa eu ver, acho que a imagem ficou um pouquinho... A imagem está um pouquinho ruim aí, acho que deu um problema no note aí, mas tudo bem. Se vocês conseguirem me escutar aí, tá tudo certo. Sobre a questão da preventiva, quando a gente... Deixa eu só verificar aqui só um pouco, gente. Voltou, acho. A questão da preventiva, a gente depende muito da qualidade do condensado do vapor que você tem em distribuição na fábrica, tá? Se você tem uma qualidade ruim da sua água, né, a tendência, né, maior é desses purgadores incomodar um pouco mais. Se você tem as instalações, as botas, tudo, né, tudo certinho, tudo correto, a probabilidade desses purgadores incomodar é menor. Então, assim, a preventiva, na verdade, a gente não tem um tempo exato, né? A gente fala que às vezes pode ser de 6 meses, a cada 3 meses ou a cada 1 ano. Tudo depende da questão de instalação também dos teus equipamentos e que forma que eles operam, principalmente trocadores de calor. Se você tem um controle on-off, a tendência, né, desse purgador ter problemas por golpe de arete é maior do que aquele equipamento que trabalha com uma válvula de controle proporcional. Então, o controle proporcional ele abre gradativamente, então gera menos turbulência, menos golpe dentro desse equipamento e consequentemente, gera menos golpes em cima do teu purgador. Então, faz com que ele tenha uma vida útil maior. Então, a gente precisa muito a questão analisar a fábrica em si, né? Se às vezes é uma área mais crítica que dá muito problema, às vezes tem áreas que não dão, né? Mas tudo referente à questão da instalação, tá? Não sei se seria somente isso aí que, se você tiver mais alguma dúvida, ainda o tempo já está quase se esgotando aí. Mas, Christopher, se tu precisar, a gente pode conversar sobre essa questão das manutenções, tá? A gente pode, às vezes, né, verificar essa questão de fazer uma inspeção e, em cima dessa inspeção, normalmente a gente relata se você tem problemas em instalação ou não, tá? Se, às vezes, né, a instalação está correta, a gente pode, às vezes, fazer essa questão das preventivas ali, né, conforme a necessidade aí que você precisar. Perfeito. A gente fica no teu aguardo aí. A gente tem uma agenda, hoje a gente está, no caso eu sou a principal pessoa que faz essa parte da inspeção dos purgadores, mas agora
nesse início desse mês, a gente também fez a contratação de mais uma pessoa para me ajudar, porque a demanda, né, nesse trabalho tem se intensificado aí por conta dos gastos de energia, né, que as empresas estão tendo. Então, a gente está bem focado nessa parte aí de economia, né? Então, a gente consegue também passar um relatório básico aí pelas condições de processo, quanto a empresa perde, às vezes, com esses purgadores em mau funcionamento. A gente tem casos aí de fábricas que, com 6 meses de funcionamento da situação que eles estão hoje, se eles fizerem manutenção, em 6 meses eles pagam a troca dos purgadores completos da fábrica. Então, eles têm tanta perda pelos purgadores que, né, se a gente economizar fazendo a manutenção, a substituição dos purgadores que estão com problema, a gente consegue ter uma economia bem significativa aí de dinheiro, né, na questão do consumo na caldeira. Então, a gente diminui o consumo da caldeira e, consequentemente, diminui, né, os custos de aquisição de matéria-prima para queimar nela. Eu agradeço aí a todos que participaram. Se tiver alguma dúvida referente a purgadores, a gente está à disposição aí. Meu e-mail está aí na tela. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode estar encaminhando aí. A gente vai estar respondendo na medida do possível e sanando as dúvidas de vocês. Agradeço ao pessoal aí, mais uma vez. A gente vai conversando aí. Obrigado.